Olá pessoal, então nessa aula vamos falar sobre as derivadas parciais. Na aula passada a gente falou sobre limite de função com duas variáveis e agora a gente vai estender o nosso conteúdo, para derivadas parciais. Para isso a gente tem que ter a noção de derivada de função de uma variável. Vou só fazer aqui um breve resumo. Então, significa uma derivada de uma função de uma variável. Então nós temos aqui uma curva qualquer, uma curva de uma função f. Nós temos aqui o domínio, um x0 do domínio da função. Nós temos aqui o f de x0, que é a imagem do x0. E aí nós queremos calcular a taxa de variação, que é a derivada. Bom, então a gente pega um número qualquer aqui, um x. Esse x é variável, assim como o f de x também. O x0 é constante, é fixo. Então a imagem dele, que é o f de x0, também é fixo. No entanto, o x aqui ele é variável. Tá bom? A gente pode deslocar para a direita ou para a esquerda, variando assim esse intervalo que eu vou chamar de ΔX, tá bom? Então, ΔX é o x menos x0, assim como o ΔY é o f de x menos f de x0. Tá bom? Então, esse x é variável, logo o ΔX também será variável, porque quando o ΔX é a diferença, então quando você aproxima o x do x0, o ΔX vai se aproximar de zero, tá bom? Do mesmo jeito aqui no eixo y, o ΔY também é variável por conta do f de x. Então, quando a gente divide, deixa eu colocar aqui, quando a gente divide o ΔY pelo ΔX, nós temos o que nós chamamos de taxa de variação média. Taxa de variação média porque aqui nós temos a taxa de variação no intervalo, que vai de x0 a x, né? Então, agora, eu pretendo calcular a taxa de variação no ponto x0, tá bom? Então, para isso, a gente vai dividir, só que a gente vai deslocar, aproximar o x do x0, fazendo que o ΔX, que é a diferença, tenda a zero. E para isso é só jogar o limite, né? Então, quando a gente faz o limite de ΔY sobre ΔX, quando o x tende a x0 ou ΔX tende a zero, isso aqui é a taxa de variação no ponto x0, que nós chamamos de derivada, né? Não coloquei aqui o f', mas é f' de x0, quer dizer, derivado no ponto x0 é igual ao limite do ΔY sobre o ΔX quando o ΔX tende a zero, certo? Bom, considerando que o ΔY é f de x menos f de x0, né? E que o ΔX é x menos x0, a gente pode substituir aqui, ó. Substituindo, nós agora tiramos o ΔX e colocamos o x, tá vendo? Tiramos o ΔX aqui e trocamos pelo x. Tiramos a variável ΔX e colocamos a variável x. Então, se antes nós tínhamos o ΔX tendendo a zero, nós temos agora um x tendendo a x0, que é a mesma coisa, né? Uma outra variação dessa fórmula é colocando ΔX, né? Aqui, ó, em vez do... Alguns livros, eles colocam o H, ao invés de ΔX, que é essa variação, eles colocam H, né? E chamam o H de ΔX, a mesma coisa, né? Alguns consideram ΔX, outros consideram H. Então, se a gente chama o H, que é o ΔX de x menos x0, quando a gente isola o x, a gente vai ter x é igual a h mais x0. Então, a gente vai na função aqui e troca o x, pô, no lugar do x a gente coloca h mais x0. Aqui não mexe, tá bom? Só que x menos x0 é o h. Então, vai um h também aqui embaixo. E quando o x tende a x0, ou seja, quando o x aqui se aproxima de x0, o h, que é a diferença, vai tender a zero, tá bom? Então essa aqui é uma outra fórmula, né, que a gente utiliza. Em algumas situações é mais conveniente usar a primeira, em outras situações é mais conveniente usar a segunda, enfim. Qualquer uma das duas funciona para calcular a taxa de variação num ponto, né, num ponto x0, ou então, como queiram chamar, derivada, né, no ponto x0, tá bom? Então, agora vamos estender o nosso esse raciocínio para a função com duas variáveis. Bom, aí no caso da função com duas variáveis, nós temos aqui uma superfície, né? E a ideia é a mesma. Algumas adequações devem ser feitas porque que nós temos o domínio aqui, não é mais uma reta, né? Como a gente tem lá na função de uma variável. O domínio aqui é um subconjunto do plano, do qual faz parte o ponto x0, y0. E aqui agora nós temos uma superfície, né? E a imagem agora está aqui no eixo z, tá bom? Então,
Bom, a gente tem lá no anterior, na derivada anterior, nós vimos aqui, ó, que o x, para aproximar do x0, tem dois caminhos, né? Tem um caminho pela direita do x0 e o caminho pela direita do x0. Ambos numa reta, na mesma reta. Já que não, aqui para a gente aproximar um ponto qualquer xy do ponto x0y0, nós temos vários caminhos, várias retas que podem ser usadas para aproximar do ponto x0y0. Mas a princípio, a gente vai usar apenas dois caminhos. Um caminho na direção do eixo x e o outro caminho na direção do eixo y, tá bom? Então, vamos considerar um ponto qualquer, aqui, x e y, mas não vou partir aqui do x e y, senão não teria, né, um caminho paralelo ao eixo x. Então, ao invés disso, eu vou colocar um ponto aqui, ó. Vou fazer esse caminho, tá bom? Esse caminho aqui é paralelo ao eixo x. E este ponto aqui, ele tem coordenadas x, observe x e y0, tá bom? X e y0. O que significa isso? Significa que quando a gente aproxima esse ponto do ponto x0 e y0, o y se mantém constante, igual a y0, né? Ele não muda, tá vendo? Ele não muda. O que vai mudar aqui é o x, ó. O x vai ser deslocado na direção do x0. Então, o x é variável, o y0 é uma constante, tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer. Vamos colocar aqui também a imagem desse ponto, né? X, y0. Ó, a gente vai ter essa direção aqui, deslocamento, tá vendo? Paralelo ao eixo x. Então, a gente coloca aqui o ponto, a imagem do x0, y0 é o ponto f de x0, y0, tá aqui. E a imagem do x, y0 é o f de x, y0, tá aqui. E aqui nós temos a variação, que é o ΔZ, a variação na imagem da função. E a variação no domínio é exatamente essa, né? É essa medida, essa variação que corresponde a essa outra aqui, é a mesma, tá vendo? Que vai do x até o x0, que a gente vai chamar de h também, né? O h aqui vai ser x menos x0, então a gente vai percorrer esse caminho, essa distância, né? X menos x0, e aqui na imagem a gente vai fazer f de x, y0 menos f de x0, y0, tá bom? Então divida essa variação por esta outra variação, e aí nós vamos ter uma taxa de variação média, assim como a gente fez lá na derivada de função de uma variável. Aqui eu não vou usar o ΔX, vou usar o h, tá bom? Que vai ser x menos x0. Então, do mesmo jeito, aqui nós temos o ΔZ, que é a variação na imagem, que vai ser o f de x, y0 menos o f de x0, y0, tá aqui. E a taxa de variação média é exatamente o ΔZ sobre o ΔX, que é o h. Tá aqui o h, tá bom? Bom, mas eu quero a taxa de variação no ponto x0, y0. Então, para isso, eu vou ter que deslocar esse ponto x, y0 nesta reta paralela ao eixo x na direção do ponto x0, y0, tá bom? Para isso, a gente faz o limite, né? Quando o x tende a x0. Porque aqui, o único que vai variar é o x, o y se mantém constante, né? O y ele se mantém constante, portanto, vamos variar apenas o x. Então, o x vai variar de quem? De x até o x0. Ou então, se preferir, como x menos x0 é o h, com a diferença do x até o x0 é o h, então a gente faz o h tender a zero, tá bom? Mas primeiro vamos colocar o x tendendo a x0. Então tá aqui. Aliás, eu coloquei antes o h tendendo a zero. Não tem problema não. Então nós temos aqui ó, o ΔZ e aqui nós temos sobre h, o h tendendo a zero. Então essa é a derivada. É a taxa de variação, tá bom? E como a gente fez uma variação apenas do x, o y se manteve constante, porque nós caminhamos numa reta paralela ao eixo x, então a gente diz que essa derivada é em relação a x, né? Chama-se derivada parcial em relação a x. A gente pode dar uma aprimorada aqui, deixa eu só colocar aqui, ó. Fx, a gente não fala f', né? Porque aqui nós temos várias derivadas, depende da direção. Então, a gente vai colocar fx, significa a derivada em que o x está variando e o y se mantém constante. Ou seja, a derivada em relação a x. Chama-se derivada parcial em relação a x no ponto x0, y0. Que vai ser igual ao limite, né? Quando o h, que é esta medida, tende a zero, de ΔZ, que é a variação na imagem, sobre h, que é a variação no domínio da função. Tranquilo? Bom, podemos também escrever de outra forma. Podemos trocar o ΔZ por, olha só, f de x, y0 menos f de x0, y0. Ok? E o h é o mesmo x menos x0, né? Porque essa medida, o h,
E aí a gente tirou quem? Tirou o h da jogada. Não tem mais o h. Então não faz mais sentido colocar h tendendo a zero. Só que quando o h tende a zero, nós temos o x tendendo a x0, né? Então a gente troca o h por x, ou a gente troca o h tendendo a zero por x tendendo a x0, que é a mesma coisa, certo? Agora, podemos deixar o h com essa configuração? Podemos sim. Considerando que x, que é a variável, se a gente isola o x aqui, ó, a gente vai ter que o x é igual a x0 mais h, tá vendo? Ó? Isolando aqui o x no h, nós temos x é igual a x0 mais h. A gente troca o x por x0 mais h. Pronto. Isso aqui se mantém, né? E como o h é x menos x0, trocaremos também o x menos x0 por h. E agora, novamente, o h tende a zero, tá bom? H tendendo a zero, o x tendendo a x0 é a mesma coisa. Então, aqui nós temos essas duas fórmulas, né, para calcular as derivadas parciais, a derivada parcial em relação a x de uma função de duas variáveis, tá certo? Agora, se a gente faz em relação a y, a ideia é a mesma, só que agora a gente vai caminhar na direção do eixo y. Então seria algo assim. Mesma função, mesmo ponto aqui, ó, x0, y0, só que agora eu fiz essa reta paralela ao eixo y. A gente vai colocar aqui um ponto x0, y. Por que x0? Porque a imagem, a coordenada x aqui, ó, é exatamente o x0 deste ponto. E aqui nós temos o y. Quando a gente anda sobre essa reta, observe que esse x0 se mantém constante e o y vai variar, obviamente, né? Que ele vai tender a y0, certo? Então, mesmo procedimento, ó, essa variação aqui é o y quem está variando, não o x. E aí nós temos aqui a imagem, deixa eu voltar um pouco, a imagem do x0, y0, que é o f de x0, y0, e aqui a imagem desse ponto x0y, vai ser o f de x0y, tá bom? Então, seguindo o mesmo procedimento, nós temos... Só que agora a gente vai chamar essa variação não de h, né? H seria lá no x. A gente vai, para diferenciar, a gente vai chamar de k. K vai ser y menos y0, tá bom? E aí o ΔZ vai ser o f de x0y menos f de x0y0, tá bom? E a taxa de variação média é a variação do z aqui, ó, sobre a variação do y, que é o k. Pronto. Quando a gente joga o limite, a gente vai ter a taxa de variação em relação a y, ou derivada parcial em relação a y, tá bom? Então tá aqui, derivada parcial em relação a y, fy neste ponto, x0, y0, vai ser igual ao limite quando h, perdão, eu coloquei h, não é h, viu? Desculpa, é k tendendo a zero, né? De ΔZ sobre k. Não vai fazer diferença nenhuma aqui. Como a gente já usou o h lá no x, a gente usa o k aqui, mas sim, não vai ter muita diferença não. Não tem diferença de forma alguma, é só questão de trocar as letras, tá bom? Bom, e aí a gente faz o ΔZ, que é o f de x0y menos f de x0y0, tá aqui, sobre o k. O k vai ser y menos y0, que também já está aqui. E nesse caso o y tende a y0, né? Muito bem. Se quisermos trocar o y, olha só, por quem é o k? O k é y menos y0. Então eu posso usar o y e a gente tem que o y é igual a y0 mais k. Então a gente vai trocar aqui o y por y0 mais k. Eu coloquei h novamente, desculpa, que é um k, viu? y0 mais k. Aqui não muda, continua sendo f de x0, y0. Embaixo, y menos y0 é k. Tá aqui o k. E aqui também não é h tendendo a zero, é um k tendendo a zero, tá bom? Então, enfim, pessoal, temos aí as outras duas formas para calcularmos as derivadas parciais em relação a y, tá bom? Observe que aqui que a variável é y, ó. O x é uma constante, x0. O y é uma variável, tá bom? Ok, aqui também, ó. Aqui o x é constante e aqui, embora tenha um y0, mas quem está variando é o y. Por quê? Porque h é uma variável. Então, se eu somar uma variável com constante, vai dar uma variável, né? Então, aqui quem está variando é o y também. Vou colocar aqui as quatro fórmulas para a gente identificá-las e ver a diferença entre elas. Deixa eu voltar. No primeiro caso, nós temos aqui a derivada em relação a x. Nós temos as duas fórmulas. Você pode usar uma ou outra, como queira. Ficou mais cômodo para você. Derivadas parciais em relação a x. Então, nós temos f de x, y0. Observe que, como é em relação a x, x aqui é variável, tá vendo? Agora, y0 é uma constante, tá bom? Então, a gente já sabe que é em relação a x. E aí o x tende a x0. Embaixo fica x menos x0. E essa parte não muda, vai ser a mesma para todas. F de x0, y0.
Agora, fazendo a outra fórmula, ainda em relação a x, ou seja, tirando a variável x e colocando um h, a gente só vai tirar a variável x aqui, ó, e no lugar coloca x0 mais h. Só isso. E embaixo, aqui permanece, e embaixo, ao invés de x menos x0, a gente troca por h, que é a mesma coisa. Com relação a y, a derivada em relação a y fica a mesma coisa também. Ó, x0 é a constante e y é a variável. Aqui não muda e embaixo fica y menos y0 quando o y tende a y0. A outra não é h, é k, viu? Mas só enfatizando que não vai fazer diferença nenhuma aqui, tá bom? Aqui é um k. Então veja bem, aqui ficaria x0, que é uma constante, embora y0 seja constante, mas eu estou somando com k. Como k é variável, k mais y0 dá uma variável, tá bom? Aqui não mexe, continua sendo f de x0, y0 em todos os casos. Embaixo nós temos um k, tá bom? Quando o k tende a zero. Então tá aí, pessoal. Essas duas só a gente calcula as derivadas parciais em relação a x e em relação a y, tá bom? Na próxima aula, a gente vai, na sala de aula, colocar alguns exemplos, né, para ilustrar essas derivadas, tá bom? E vamos calcular, vamos falar da regra da cadeia e depois da derivada direcional. Porque é o seguinte, quando a gente aproxima, quer calcular a derivada do ponto x0, y0, a gente vai ter que pegar um ponto genérico x e y e por meio de uma reta aproximar do ponto x0, y0, certo? Só que nós temos, como está no plano, nós temos várias direções, temos infinitas direções para fazer isso. Por enquanto, eu estou considerando apenas duas, que é em relação a x e em relação a y, certo? Derivada parcial em relação a x e derivada parcial em relação a y, mas nós temos vários, diversos, infinitos caminhos. E aí é onde entra as derivadas direcionais que a gente vai ver na próxima semana, tá bom? Continuando aqui. Bom, podemos falar também de função variável, né? Às vezes eu quero, aliás, derivadas de função derivada. Às vezes eu quero calcular apenas a função derivada. Eu não estou interessado em calcular a derivada do ponto. Eu quero uma função que representa aquela derivada. Então, para isso, a gente vai fazer a fórmula mesma. A única diferença é que a gente vai trocar o x0 por x. Troco o x0 por x, quando for em relação a x, tá bom? Quando for em relação a y, troco o y0 por y. Pronto, só isso. Tranquilo? Não muda nada. Vamos para fazer aqui primeira anotação, depois a gente faz alguns exemplos. A notação de derivadas parciais, em relação a x, por exemplo, a gente pode usar o fx. Quem sabe que é derivada em relação a x, né? Ou então fx no ponto x0, y0, ou no ponto x e y, se for uma função derivada, né? Ou simplesmente fx, tá bom? Outra notação que a gente usa muito é o del f, del x. Del f, del x. Ou então, del f de xy, del x, que é a mesma coisa. Ou então, del z, porque z é o f de xy. Então, você troca o f por z, dá no mesmo. Então, você usa, então, del z, del x. Ou usa f1, ou d1, d maiúsculo, tá bom? Então, tudo isso aqui, ou dx, tudo isso aqui representa notação derivada parcial em relação a x. A gente, em particular, a gente vai usar mais a primeira aqui, ó, que é o fx e o del f, del x, essas duas, tá bom? Em relação a y, é a mesma coisa, é o fy, tá bom? F, um índice aqui é o y, índice. O del f, del y, quer dizer, derivada parcial de f em relação a y, ou del f de x e y, del y, ou então del z, del y, ou então f2, ou d2f, ou simplesmente dy. Então, tudo isso representa derivadas parciais em relação a y. São apenas notações, tá bom? Mas enfatizando aqui, a gente vai usar apenas as duas primeiras. O fx ou fy e o del f del x ou del f del y. Tranquilo? Vamos para um exemplo agora. Exemplo número 1. Eu tenho aqui uma função de duas variáveis, f de xy igual a 5 menos x ao quadrado menos 2y, e eu quero calcular a derivada parcial em relação a x no ponto 1 e 2. Ou seja, esse 1 e 2 é o x0 e y0, tá bom? E também quero calcular a derivada em relação a y desse mesmo ponto. Tranquilo? Então, primeiro, a gente vai usar essa fórmula aqui. Então, fxy0 menos fx0y0 sobre x menos x0 quando x tende a x0. Então, lembrando, o x é variável, não mexe, tá bom? O y0 está aqui, ó, é 2 e o x0 é 1. Tranquilo? Então, o primeiro passo aqui é apenas substituir. Vamos trocar aqui, ó, onde tem x0 colocamos 1, onde tem y0 colocamos o 2.
Então aqui de cara fica fx de 1 e 2 aqui, ó. Ou seja, a derivada parcial no ponto de coordenadas 1 e 2. Limite quando o x tende a x0, como x0 é 1, né, ó, então x tende a 1. F de x é variável, não mexe no x, ó. y0 é 2, tá aqui o 2, menos f de x0, y0, f de 1 e 2. Simples assim. Agora, basta calcular, substituir, né, esses elementos aqui na função. Então fica f de x no ponto 1 e 2 é igual a limite, quando x tende a 1, vamos para cá. Que é o f de x2? Vai na função, onde tem um x, mantém, onde tem um 2, né, troca pelo y, certo? Então aqui, ó, fica 5 menos x ao quadrado, mantém o x, e onde tem o y, coloca quem? O 2. Então 2 vezes 2, 4 aqui, ó. Então fica 5 menos x ao quadrado menos 4. 5 menos x ao quadrado menos 4. Menos, agora o f de 1 e 2. Agora aqui sim, a gente vai trocar o x por 1 e o y por 2. Então 5 menos o x é 1, né? Fica 5 menos 1, menos 4. E embaixo, x é variável, não mexe. x0 dá 1. Então trocamos aqui novamente o x0 por 1. Tranquilo? Bom, efetuando aqui nós temos 5 menos 4 dá 1, né? Então fica 1 menos x ao quadrado. Aqui. Aqui eu não coloquei porque zerou. 5 menos 1 dá 4. 4 menos 4 dá 0. Então a gente não considerou. Embaixo ficou x menos 1. Quando a gente faz isso, vocês observem agora que nós temos uma função agora de uma única variável, que é a variável x. Perceberam? E agora eu só tenho que calcular esse limite. Limite de função de uma variável. Vocês conhecem muito bem. E a gente sabe que 1 menos x ao quadrado é a mesma coisa aqui, porque na verdade nós chamamos de diferença de dois quadrados. 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado, né? Então fica 1 ao quadrado menos x ao quadrado. Diferença de dois quadrados nos dá o quê? Produto notável. E dá o produto da soma pela diferença, ou seja, 1 mais x e 1 menos x, que é a mesma coisa que 1 menos x ao quadrado. Sobre, embaixo, eu vou trocar. Eu vou colocar um sinal na frente aqui, ó, e vou trocar o sinal de x de menos 1. Por quê? Porque aqui em cima nós temos 1 menos x, né? Embaixo eu tenho um x menos 1, então está invertido. Então é só mudar. Só que a gente não pode simplesmente trocar de posição, né? Nós temos que trocar de posição, mas compensar com o sinal. Quando eu troco, ó, o x era positivo, ficou negativo. 1 era negativo, ficou positivo, tá vendo? Olha só, troquei de posição, mas eu tenho que colocar um sinal negativo para compensar. Então, coloquei o sinal negativo, dá no mesmo. Se é a mesma coisa que x menos 1. Se fizermos jogo sinal aqui, ó, vai dar x menos 1, tá bom? Então, bom, aí o que eu faço? Cancelo 1 menos x com menos x. Sobrou menos 1 embaixo, né? Esse menos 1 pode subir, não tem problema. Então fica menos 1 mais x. Ó, cancelo esse com esse. Fica 1 menos, né? 1 mais x. Esse menos aqui, ó, é o menos que veio de baixo. Porque em cima ficou mais, né? Então mais com menos dá menos. E ficou 1 mais x. Quando a gente substitui o x por 1, que agora eu posso jogar, né? Aqui eu não podia, ó. Se eu colocar x tendendo a 1, ia zerar embaixo. E zerar em cima também. Aí eu teria uma indeterminação. Mas aqui agora eu posso. Eu posso trocar o x por 1. Então fica 1 mais 1 dá 2. Então fica menos 2. Então fica o limite de menos 2 quando x dá 1. Só que o limite da constante é a própria constante, portanto, o limite aqui é menos 2 e a derivada em relação a x é menos 2. Tá bom? Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que quando a gente aproxima o ponto do ponto 1 e 2, ao passar pelo 1 e pelo 2, a imagem da função está variando na razão de 2 unidades da imagem a cada uma do domínio. Só que, como aqui é negativo, a imagem está decrescendo, ao invés de estar subindo, ela está descendo. Essa é a única diferença, tá bom? Em relação à taxa negativa ou à taxa positiva, certo? Bom, agora vamos fazer de outra maneira. Vamos usar agora outra forma. Lembre que deu menos 2, né? Agora vamos fazer o seguinte. A mesma função, né? Mesmo ponto. Ah, vamos fazer em relação a y, né? Deixa eu ver aqui o que eu fiz. Não, foi em relação a x, novamente. Só que agora eu usei a outra forma, a do h. Tá vendo? É análogo, né? O y é análogo. Agora vamos para a fórmula do h. Então, x0 é 1, y0 é 2, né? E o h agora é a variável. Então, a gente apenas substitui. Tá aí, ó. Só troquei o x0 por 1, y0 por 2. Só isso. Agora a gente vai calcular o f de 1 mais h2 e o f de 1 e 2. Agora tem que ter cuidado aqui, viu?
Olha, f de 1 mais h é o x, tá vendo? Olha, é o x. Então, vai na função, onde tem x, coloca 1 mais h. E o y é o 2. Tranquilo? Vamos lá. Se no lugar do x aqui eu coloco 1 mais h, eu vou ter 5 menos 1 mais h ao quadrado. Tá aqui, ó. Menos 2 vezes y. Só que o y é 2. Então, menos 2 vezes 2 dá 4, né? 4. Menos f de 1, 2. O f de 1, 2 a gente já viu que dá zero, né? É só substituir o x por 1 aqui e o y por 2. Vai dar zero. Então, aqui o zero. Então, vamos elevar ao quadrado 1 mais h ao quadrado. E aí fica quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tá aqui, ó. Isso aqui é o quadrado de 1 mais h. Tranquilo? E a gente faz o jogo do sinal aqui, que tem um parênteses, né? E vem precedido de um sinal negativo, portanto a gente faz o jogo do sinal. Daí nós temos, olha só. Primeiro, 5 menos 4 aqui dá 1, certo? Dá 1. É porque eu fiz direto aqui. Mas é simples, olha só. 5 menos 4 dá 1. 1 menos esse 1 daqui, zero. Já não tem mais constante. Sobraram apenas 2h e h ao quadrado. Só que como tem um sinal negativo na frente, fica menos 2h menos h ao quadrado sobre h. Tá bom? E agora eu posso dividir tudo por h. Já que h não é zero, né? Eu não poderia se h fosse zero. Aí você fala, Marcos, mas aqui olha o h tendendo a zero. Sim, h tende a zero, mas h não é zero. Ele apenas tende, se aproxima do zero. Portanto, esse h aqui eu posso sim dividir por tudo por h. Então, em cima, por h eu vou ter o quê? Menos 2h por h dá menos 2. H ao quadrado por h dá h. E embaixo, h por h dá 1. Então, não coloco embaixo. Então, fica menos 2 menos h. Quando eu faço o h tendendo a zero, troca o h por zero. Fica quem? Fica menos 2. E o limite de menos 2 é o próprio menos 2. Viram? Dá o mesmo resultado, né? Aqui fica um pouquinho mais engenhoso, mas enfim, é a mesma coisa, tá bom? As duas fórmulas funcionam do mesmo jeito, certo? Mais um terceiro modo. Esse terceiro modo aqui. Esse terceiro modo, ele é interessante porque a gente vai usar aquela técnica lá do cálculo 1, né? Por isso que eu falei para vocês, é a mesma coisa do cálculo 1. A diferença é que nós temos duas variáveis. Só que aqui é o seguinte, como eu quero calcular em relação a x, eu vou olhar o y como uma constante. Lembrando, eu vou usar aqui a técnica do cálculo 1. Técnica de derivação do cálculo 1, tá bom? Você vai olhar o y como constante, porque o x é variável. Então, olhando o y como constante, quem é a derivada do 5? É zero. Por quê? Porque 5 é constante. A derivada é zero. Quem é a derivada de x ao quadrado? Menos 2x. Agora, como o y é constante, porque aqui é em relação a x, então 2y é constante. E a derivada constante é zero. Moral da história, sobrou apenas menos 2x. Tá bom? Só que o x tende a quem? O x tende a x0, né? Quem é o x0? É 1. Deixa eu colocar aqui, ó. X0 é 1. Pronto. Se eu puser 1 aqui, ó, fica menos 2 vezes 1 dá menos 2. Mesmo resultado, bem mais fácil, tá vendo? Usando a derivada lá do cálculo 1. Agora, aqui, pelo fato de estar no espaço, pelo fato de também ser um subconjunto do R2, né? Tem algumas funções que a gente não consegue fazer isso, né? A gente só consegue quando as funções geralmente são funções contínuas. Mas, enfim, dá certo sim para algumas funções e outras não vai dar certo, não vão dar certo, mas aí você aplica a definição, aplica o limite que no final tudo se resolve, tudo dá certo, tá bom? Então, com isso a gente encerra, deixa eu ver aqui, tem mais alguma coisa? Ah, eu só queria mostrar aqui outra coisa, a gente lá no cálculo 1, a gente vê taxa de variação também, derivada como taxa de variação, mas vê também derivada como inclinação de uma reta, né? De uma reta tangente no ponto. Aqui é a mesma coisa. Aqui nós temos a função, né? A função é o ponto P, ponto 1 e 2. E aí você tem aqui, ó, uma reta na direção do eixo X. Esse faz uma reta tangente, ó. Uma reta tangente que é paralela ao plano XZ, né? Que a projeção dela, dessa reta tangente, vai ser exatamente essa reta aqui, ó, que está no plano XY, que é paralela a X, né? Então esse ângulo vermelho, a tangente desse ângulo é que é a derivada, né? Olhando do ponto de vista da geometria, né? Mas assim, a gente usa mais derivada para trabalhar com funções. Então a gente olha sempre do ponto de vista de taxa de variação, tá certo? Então é isso. Então acho que com isso a gente encerra. Isso a gente encerra. E na próxima aula a gente vai resolver algumas questões na sala de aula, né?
resolver algumas questões. Vamos fazer uma recapitulação desses temas que eu fiz as videoaulas por conta do Coloca, a gente não teve aula. E para que a gente não fique no prejuízo, eu resolvi fazer essas aulas. E na próxima semana a gente não vai, né, perder mais tempo com esses pontos. A gente vai apenas tirar dúvidas e resolver questões, tá bom? E, e depois a gente vai continuar o nosso conteúdo. Tranquilo? Então, bons estudos e a próxima aula. Até a próxima aula.